bem-vindo ao nosso programa Shine. E hoje eu estou aqui muito feliz porque a gente vai falar sobre um assunto que eu vivo dentro de casa e vivo intensamente. Gente, nós vamos falar sobre crianças. Pois é, as nossas crianças estão em risco? Será que as nossas crianças estão em risco? Será que elas estão em risco dentro de casa? Será que elas estão em risco fora de casa? Quais são os riscos que rondam as crianças e por que nós, mulheres, precisamos falar sobre esse assunto? E é para falar sobre isso que eu trouxe, claro, né, a nossa querida pastora Marina, nossa pastora amada, todas as crianças ali da nossa igreja conhecem. Amém. Pastora Marina, os meus meninos amam a Marina. Marina, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Shine. Eu que agradeço, pastora, a oportunidade de estar aqui com vocês e falar de algo que eu amo muito, que é as nossas crianças. Não fique de fora, hein? Pois é, gente, olha só, então fica aqui com a gente e não sei se você sabe, né, mas a Marina, ela tem um carinho tão grande assim com as crianças que até tem as Shines, né, as Shines crianças, tem, né, o nosso então, Shine Kids. Shine Kids, quando a gente faz as nossas atividades com o Shine, eles também fazem lá com as crianças, porque é já desde pequenininho que a gente vai ali colocando uma identidade, né, e a gente como mulher, uma mulher que talvez você não gera mais, ou talvez você nunca gerou, mas nós mulheres fomos criadas para gerar, né? Gerar empatia, gerar amor, gerar vida, gerar. Você precisa gerar. Você tem gerado por onde você tem ido? E aqui então nós vamos falar sobre gerar segurança, gerar amor, gerar equilíbrio para as nossas crianças. Marina, começa contando um pouquinho sobre você, né, para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Como que surgiu essa paixão pelas crianças? Interessante porque eu quero dividir com vocês em 3 partes, né, a minha infância. Primeiro, uma infância de pais separados. Então, eu cresci num lar, né, onde os meus pais se separaram. Eu ainda era uma bebezinha de 3 meses. E eu falo que a minha mãe, ela foi fundamental para essa fase tão difícil, né? A minha mãe, minha mãe, ela foi uma guerreira. Porque eu e minha irmã mais velha, nós só fomos descobrir de fato tudo o que havia acontecido já quando nós já tínhamos idade para decidir ou para fazer as nossas próprias escolhas. A gente continuou tendo contato com meu pai e ela sempre preservando a integridade do meu pai para conosco. Um segundo momento ali por volta dos 5, 6 anos, eu fui submetida a uma cirurgia muito grave, a retirada do meu rim direito. E então de 6 meses até 5 anos, praticamente todos os dias, médicos, exames e até essa retirada do rim. E aos 10 anos o meu encontro com Jesus. Então eu gosto sempre de falar que o diabo, ele quer matar, roubar e destruir as crianças, mas o Senhor, ele veio para trazer vida e vida em abundância ainda na infância com as crianças. Sim, só dar um pause, né? A gente tem textos bíblicos sobre isso, né? Do diabo mesmo, né? Usando os governantes, né? Para tentar ali as crianças abaixo de 2 anos, né? Tanto ali em Moisés, quanto também na época de Jesus, porque eles são vulneráveis, né? E aí, então, após os 10 anos, minha vida mudada, e o fato da minha mãe ter sido, assim, tão fundamental, né? Quando a senhora fala de gerar vidas, e a minha mãe gerou esse amor por nós, pelo meu pai, esse amor incondicional, a gente também teve esse amor por Deus Pai, essa paternidade não foi afetada, e quando recebemos Jesus foi algo assim sobrenatural. E aos 19 anos, estávamos no monte em oração, veio uma outra irmã, uma profeta, não conhecia ela, não a conheço, não sei nem o nome, e ela veio e colocou as mãos sobre mim e disse: hoje Deus te cura de uma esterilidade de nascença e Deus te entrega as crianças das nações. Uau, Marina. Então eu tinha 19, eu estou com 39. Isso há exatos 20 anos atrás. E desde então, ali aos 19 anos, já solteira ainda, não namorava, já assumi a liderança da igreja, né, lá no interior, a regional toda ali da cidade, Nova Serrana, Arcos, Bom Despacho, ali toda aquela região, e até a espera do marido, né? Que é então essa primeira parte. E que o amor veio
o amor de Cristo, então, o amor de um Deus que me acolheu na minha infância, sim, que liberou uma palavra profética, um destino profético sobre mim. Desde criança. Desde criança. Já com uma palavra, né, de direcionamento. Isso. Tem gente que acha que criança é criança, não entende nada, né? Deixa eu fazer o carisma mais velho, deixa eu batizar mais velho. E eu lembro de uma oração ali, né? que eu fiz aos 19 anos. A oração foi, Senhor, que nenhuma criança passe por mim despercebida. Porque eu era jovem ainda, não tinha sobrinhos. Sim. Então, apesar de ter convívio com crianças na família, mas não tinha ainda sobrinhos, enfim. E é interessante porque até hoje, se eu estou no supermercado, do nada uma criança manda beijo. Faz coração. A esposa pergunta assim, amor, quem é? Às vezes no carro, amor, a esposa vai achar que você está fazendo coração com o marido. Mas eu estou fazendo coração para as crianças. Eles vêm, te conhecem em algum lugar, me perguntam se eu sou professora da escola, se eu estou em algum lugar, se é de onde. Porque eu acredito mesmo que aquela palavra que foi liberada, mas a minha oração de que nenhuma criança passasse por mim despercebida, me acompanha até hoje, enfim, até quando Jesus voltar. Sim, eu acho que é isso que é importante, né, Marina? A gente como mãe, como mulher, né, com as crianças que estão ao nosso redor, como uma voluntária no Kids da sua igreja, a gente já entender que o Senhor já tem palavras para serem entregues àquelas crianças, porque lá no ventre materno, né, assim como todos nós, o Senhor já escreveu os dias, o Senhor já derramou ali quando os filhos vêm, né, os chamados, os talentos. Então, desde pequenininho, né, a gente ali ajudando a lapidar, mas também protegendo e cuidando das crianças. Porque, como eu bem disse, existem os riscos dentro de casa, fora de casa, na rua, né? O próprio texto que eu falei aqui, o diabo, por saber, né, o quão preciosas as crianças são ali nessa fase onde elas estão sendo, o ser humano está sendo moldado, forjado, numa fase de mais vulnerabilidade, o diabo acha que é um alvo fácil, né? E aí está o nosso papel como mulheres de Deus que brilham à luz de Cristo, de sermos essas guardiãs, né, daquilo que o Senhor tem colocado na nossa sociedade, os filhos, né? E nós temos aí, né, Débora, nós temos Esther, que se levanta mesmo, né, como essas mulheres no seu tempo, na sua geração, e hoje somos nós. É verdade. Né? E os perigos estão aí, pastora. E quais são? O que você consideraria hoje os maiores perigos? Vamos começar com os perigos dentro de casa? Olha, o primeiro perigo, eu acho que dentro de casa é talvez uma negligência que a gente comete como pais, não de forma intencional, mas assim, às vezes o acesso que eles têm ao telefone, né, a gente deixa deliberadamente, você não tem esse controle. Então, o primeiro perigo, tá vendo, o controle do que ele está vendo, do que assistindo, as informações, os acessos muito rápido que eles têm com tudo. Vai no Google, sabe tudo, todas as informações, e com isso você deixa de quê? De falar. Você deixa de falar sobre sexualidade, você deixa de falar sobre uma depressão. Não aprende mais com os pais, aprende mais com as redes sociais. Isso, e você aprende de forma errada, de forma errônea, de muitas vezes de forma antecipada. Isso. Então, eu acredito, pastora, que esse primeiro perigo dentro de casa é a negligência. De muitas vezes a gente deixar, não, estou sem tempo, a correria, e não priorizar esse olho no olho, essa conversa, deixar para que o Google responde, deixar para que o vizinho, ou enfim, ou um parente mais próximo, sendo que eles têm que ouvir de nós. Sim. E às vezes a gente se acha incapaz. Só que o Espírito Santo, ele nos capacita. Sim, com certeza. Então, à medida que nossos filhos vão crescendo, ali está pequenininho, tem os cuidados. Eu sou mãe de 3. Eu já estou com o Miguel com 9 anos, a Carolina com 12, uma pré-adolescente, e a Júlia já com 14, uma adolescente. Quando a Júlia nasceu, eu não sabia todos os cuidados com ela. E à medida que eu fui cuidando, o Senhor foi me capacitando. E eu acho que à medida que os nossos filhos vão crescendo, o Senhor também vai nos capacitando. Quantas vezes na nossa própria vida a gente não sabe o que fazer, a gente fala, gente, o que eu vou fazer? Mas o Senhor, quando Ele está com a gente, Ele nos instrui, né? Ele vai nos instruindo.
Então, esse primeiro perigo da negligência, né? Não é de forma intencional, porque pai e mãe nenhum vai deixar o seu filho exposto, né? Mas esse cuidado com o que ele ouve, com o que ele assiste, com os amigos, né? Esse acesso muito rápido às coisas que eles têm. E quais são os riscos do lado de fora, Marina? Olha, do lado de fora a gente pode falar até da nossa igreja, que nós temos aí a nossa PPI, que é a nossa Política de Proteção da Infância. O Senhor nos deu essa graça em 2024, de termos esse termo, né, já validado dentro da nossa igreja, implantado em todos os ministérios, que é a proteção das nossas crianças. A proteção num todo. Né? Quando elas estão ali dentro do nosso espaço, igreja, kids e todas as estruturas da igreja, eles estão sendo cuidados e protegidos integralmente, para que ninguém toque nelas de forma abusiva, para que ninguém fale com elas de forma agressiva. Muitas vezes falamos de perigo só como o abuso físico, o toque, o abuso sexual, né? Mas tem o abuso moral, o abuso auditivo, o abuso visual. Então, o que as crianças estão ouvindo, como a gente está disciplinando, como a gente está falando. Muitas vezes é uma coisa simples, pastor, cala a boca, menino. É forte, gente, isso aqui é muito forte. Sabe, você está atrapalhando, vou te colocar de castigo. Então, são coisas, são situações, isso é um abuso e que causa uma dependência emocional muito grande da criança. E que isso a eu vou falar curto, longo prazo, porque a conta chega agora, não é nem muito distante. A gente vê o resultado de crianças inseguras, crianças com medos, elas ficam vulneráveis, crianças sem confiança no adulto. Isso a gente pode chamar de sinais de alerta? Para uma criança que talvez está desprotegida dentro ou fora? Sim, uma criança muito retraída, uma criança que ela está sempre saindo fora das brincadeiras, que quando chega um adulto, ela está sempre se esquivando. Nós, como adultos, né, a gente tem mania de falar assim, beija, abraça. É verdade. Nós mesmos expondo, né, as crianças a um perigo. Então, a gente força uma situação, força um abraço, força um sentar no colo, né? E é um perigo, um alerta que a gente tem que ter. Então, por exemplo, uma criança, às vezes, muito retraída, uma criança, às vezes, você falou que tem medo, né, de contatos com adultos. É um alerta que nós precisamos. São alertas. Pode ser do temperamento da criança, mas, geralmente, a gente fica mais atento com a criança que é mais agitada. A criança que é mais agitada na sala, elas ou nos no dão contexto, mais trabalho, elas nos dão mais assim, trabalho, né? E aí a gente fica mais preocupada com elas. Mas eu tenho um olhar muito para a criança que chega caladinha e aos pouquinhos você vai conversando. E eu já tive várias experiências de dentro da sala, as crianças falarem, pastora, ou tia Marina, enfim, quero conversar só com você, quero falar só no seu ouvido. E conta um caso, assim, às vezes que está passando dentro de casa, pais divorciados, ou que sofreu alguma agressão em casa, ou que assistiu algo e que aquilo está perturbando a mente dela. Então, gerar essa confiança, né? Então, nós estamos ali também, a proteção, ela é muito disso, pastora, de gerar confiança. E como gerar confiança com as crianças, Marina? Sem invasivo. Sem ser invasivo, como que eu vou falar? A gente gerar confiança, um lugar onde a criança confie em nós, sem também sair do lugar de autoridade. Às vezes é um pai e uma mãe, sabe assim? Qual é a linha, né? Olha, eu sou mãe, mas eu sou amiga. Tem gente que fala muito sobre isso, né? Eu não sou amiga. Não, eu quero ser amiga. Como gerar uma confiança da criança sem perder os limites da hierarquia, vamos falar assim? Vou falar primeiro como mãe, né? 3 filhos e aí já uma adolescente em casa. Eu não gosto muito de usar a expressão que eu sou uma amiga dela para compartilhar, vamos pensar, coisas da idade dela, né? Coisas do colega, enfim, coisas fúteis. Não. Mas eu sou uma amiga que orienta ela sabiamente. Ela tem que olhar para mim e ver como aqueles amigos que levaram o paralítico até Jesus. Então, eu sou essa amiga ponte. Essa amiga que ajuda, essa amiga que ajuda, essa amiga que auxilia, essa amiga que, olha, já passei por isso. Eu acho que muitas vezes as mães querem se colocar de lugar de amiga no mesmo ponto de vista. Não, filho, olha só. Tipo assim, eu uso a mesma roupinha que você, na superficialidade do ser amiga. Eu vou no
amiga com a Júlia no mais profundo. Então a minha amizade com ela, olha, filha, é falar sobre valores, sobre princípios, sobre o cuidado com o seu corpo. Porque isso é ser amigo de verdade, né? Não é expondo ela, não é falando mal dela. E como que eu gero essa confiança nela? Falando a verdade para ela. Eu também já fui uma adolescente, eu também já tive esses pensamentos, eu também já pensei que minha amiga da escola era melhor do que a minha mãe, né? Depositei a confiança em alguém, depois eu vi que o mais importante era a família. Então eu acho que falando sobre você, sendo sincero, sendo verdadeiro. Isso cabe também para as crianças que estão à nossa volta, né? Eu sempre falo a verdade para as crianças. Sim, sim, não, não, agora pode, agora não. Olha, a mamãe está no culto, daqui a pouco a mamãe vai te buscar. Ah, pastora, coisa simples, é confiança. Então, se eu falo assim, olha, fica só mais um pouquinho, daqui 10 minutos, a tia Marina vai ligar para a mamãe. Daqui 10 minutos eu vou ligar para a mamãe. Por quê? Porque isso eu gero confiança nela. Quando eu falo, mamãe, espera só um pouquinho, porque ele está chorando, daqui a pouco, fica aqui. Ou então pode entrar com ele hoje. Então, essa confiança, a criança olha e fala assim, tá aqui. E eu acho que a gente ser perseverante. Porque às vezes a gente fala uma coisa e não cumpre. E não cumpre. Às vezes, você comentou isso aqui comigo antes da gente começar, às vezes a criança vê uma pessoa fora de casa, outra dentro. Isso vai tirando a confiança da criança no adulto que está perto dela, né? E é tão interessante isso, né, dessa confiança, que eles, até brinco que as crianças têm, cada família tem sua particularidade até chegar no Kids, né? Porque lá elas abrem mesmo o coração, por quê? Porque elas têm confiança. A gente olha no olho, a gente dá o abraço com respeito. Elas não têm esse abraço muitas vezes em casa. Então, esse cuidado que nós temos como igreja é muito importante para que emocionalmente elas sejam fortalecidas. Uma coisa que eu acho até importante comentar, que a gente como igreja, a gente tem muito cuidado, inclusive, para os voluntários que vão servir dentro do Kids, né? Porque a gente às vezes percebe pessoas que deixam os seus filhos muito fácil com qualquer pessoa, deixam os seus filhos às vezes muito soltos, né? E a importância mesmo da gente como protetores, da gente, não só a nossa criança, mas eu não conheço essa criança, para onde que ela está indo? Isso, esse olhar atento. Tem uma criança sozinha em um lugar, você pode às vezes, né, tá atenta para ver se aquela criança está correndo um risco ou um perigo. Então a gente tem esse cuidado dentro ali do Kids, de selecionar esses voluntários, né, de não ficar ninguém sozinho com uma criança. Não leva ao banheiro, não troca a fralda, né, não entra com a criança ao banheiro, não tira foto dela, então só mesmo ali quem está responsável pela igreja. Todo esse cuidado, né, como igreja a gente tem para proteger as nossas crianças. Biblicamente, Marina, tem algum texto da Bíblia assim, que chama a sua atenção, que fala sobre crianças, que você gosta? Ô pastora, tem aquele texto que fala, né, deixai vir mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E esse texto, Jesus está falando para os discípulos. Eu acredito que as crianças não estavam quietas. Elas deviam estar agitadas, correndo e pegando pedra e jogando. Tentando, né, e os discípulos não estavam fazendo por maldade. Mas quando Jesus fala assim, só um minutinho, deixai vir a mim os pequeninos e não as impeçais, o que Jesus está fazendo? Trazendo para perto. Quando eu quero atrair o coração dessa criança ou ganhar o coração dessa criança, o que eu faço? Eu trago para perto. Eu não afasto ela de mim. Então, eu trago para perto. Então, eu acho que uma das características muito fortes que eu posso falar que o Senhor me deu é de atrair as crianças com esse princípio. Não importa o que elas estejam fazendo, eu quero elas perto de mim. Porque quando eu estou perto dela, elas vão receber da minha essência, elas vão receber do meu amor, do meu carinho, da minha atenção. E, com certeza, eu vou ter liberdade e propriedade e autoridade, não autoritarismo, até para falar, olha, está com indisciplina, não pode fazer isso, porque eu estou perto. O que você acha que a gente pode aprender com as crianças? Tudo. A pureza, a simplicidade, o amor, a verdade. Criança não mente. A gente está lá ministrando a lição. Se uma vez, muito rápido, contando a história de Jonas, a criança de 5 anos vira para mim e fala, ô tia Marina, eu não acredito nessa história. Como que Jonas ficou 3 dias na barriga da baleia e ele do grande peixe e ele não fez nem xixi e nem cocô? Como que eu respondo isso ao Espírito Santo?
Fala para ele. Lembra que ele não comeu e nem bebeu esses 3 dias? Coisa simples. Eu não tinha resposta da forma tão complexa para ele, mas eu tinha uma resposta que ia saciar ele e que ia mudar todo naquele o percurso. Momento, ele não poderia sair dali com a dúvida que aquela história era verdadeira. Então, a simplicidade, a sinceridade, a verdade. Num culto de adulto, ninguém levanta a mão e fala, ô pastor, não concordei. Mas o da criança, ele fala, isso é uma grande oportunidade que a gente tem. Então, ensina sobre o amor de verdade, sobre o amor sem troca, sobre nenhum tipo de recompensa, sobre servir. Eu falo que o Kids eu sirvo, só que na matriz eu estou há 15 anos. Sim. Eu sirvo as crianças. Eu sirvo elas o tempo todo. Então não está servindo os pais. Não, eu estou servindo as crianças. Elas, as crianças. Muito legal pensar dessa forma, né? Porque você dignifica a criança, isso, é o servir. O mais importante é elas. Eu fico lá na cola de todo mundo. Gente, precisa disso, precisa daquilo. Cada vez mais para que as nossas crianças tenham mais excelência. Uma das coisas que o Senhor mais me ensinou assim na maternidade é de realmente olhar para os meus filhos com dignidade, né? Olhar para eles como seres humanos que estão em formação, precisam da minha orientação, do meu sim, do meu não, da minha afirmação, da minha exortação, do meu respaldo, do meu colo, do meu beijo. Eles precisam. Mas eles são seres humanos, né? Cada um com um jeito, com um temperamento, às vezes querendo fazer denúncias de formas diferentes e a gente às vezes não percebe. E a nossa função é amar, é orientar e proteger. Tem criança que às vezes está desprotegida dentro de casa. Às vezes o risco que a gente está falando aqui é dentro de casa. Às vezes o risco é um parente, às vezes o risco é alguém que está aí e a criança às vezes está tentando falar, mas a gente não acredita na criança. Validar, a gente diminui o sentimento daquela criança. Então, como é importante a gente, como mulheres, né, que temos discernimento, que somos sábias, perceberem as crianças como um ser humano mesmo, né? Como dando valor, dignidade, respeitando essas crianças. Eu gosto muito de falar que não tem Espírito Santo Kids. Não tem Espírito Santo de criança. É o mesmo Espírito Santo que atua, que dá a eles ousadia, coragem, intrepidez, que dá a eles sabedoria, que dá conhecimento. É o mesmo Espírito Santo que está comigo, está com os meus filhos, está com os seus filhos. Então, nós como pais, a gente precisa cada vez mais dar essa autonomia para eles, sabe? Falar, olha, quem vocês são, o Senhor está com vocês, validar a fala deles, as perguntas, os questionamentos e, de alguma forma, instruí-los, né? Mas deixando eles terem as suas próprias experiências com o Espírito Santo. Sim, até porque eu acho que um dos maiores riscos que as nossas crianças sofrem é esse distanciamento de Deus. Esse é o maior risco que elas sofrem, né? Então a gente às vezes não leva para a igreja, não vai entender ou vai me atrapalhar, mas a criança ela também vai se acostumando com aquele ambiente. Às vezes a criança não quer ir para a igreja, mas ela nunca vai se acostumar porque você nunca leva, então aquele ambiente sempre fica um ambiente diferente, estranho para aquela criança. É verdade, e ele precisa entender que é um lugar de acolhimento, né? A igreja é um lugar de acolhimento para ele, de ensinamento, de crescimento, de aprender mais da palavra, de ter experiência com o Senhor, de ter experiência com o Espírito Santo de Deus. Ainda que a gente tenha a nossa didática, a nossa forma lúdica de trabalhar com cada faixa etária, mas o nosso intuito é que eles tenham uma experiência com o Espírito Santo marcante, assim como eu tive, aos 10 anos. E é por isso que nós temos que orar pelas crianças, né? Orar e agir. Estamos indo para o nosso final aqui, a gente tem uma dinâmica aqui, uma brincadeira mesmo. Eu escolho alguma coisa daqui do cenário para você fazer um paralelo com o nosso tema, alguma coisa que a gente conversou. Eu estava pensando aqui, me deu vontade de falar da luz. A luz, essa luz que está aqui, essa luz que está brilhando, tem como fazer algum paralelo com as nossas crianças, algum tema com a luz? Tudo a ver, né? E é interessante que a senhora falando da luz, né? Pensando que o que são as nossas crianças? Elas são a luz do mundo. Amém. A gente não pode deixar a luz se apagar. Nós não podemos perder o coração das nossas crianças. Nós não podemos negligenciar essa fase tão importante que é a infância das crianças, porque elas são luz do mundo, em todos os lugares. Não se pode esconder, né? Uma lâmpada, uma luz acesa. Então, que nós possamos ser aquelas mães, pastoras, líderes, tias, enfim, vovó,
que vai sempre acender a luz, né, da criança, do seu filho, do seu neto, por onde ele for. E deixando aqui até uma indicação, pastora, de um livro que eu amo muito, que mudou a minha vida. Mães Intercessoras. Muito bom, gente. Já mães, anota avós, tias, intercessoras. E aí tem uma frase que fala: mãe, não desista de seus filhos. Eles são filhos da promessa. Eles não foram criados para o cativeiro. Lute por eles, ore por eles. Insista com o Senhor até vê-los libertos e transformados. Amém. Nós então, essa é a nossa posse. Vontade, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Que eles sejam luz por onde eles forem. Glória a Deus, tomamos posse dessa palavra aí para a vida do seu filho. Estamos indo para o nosso quiz. Marina já falou de um livro, mas acho que agora quando eu falar do livro, ela vai falar de outro. Então, peraí, porque ela está com uma dica aqui muito boa. Marina, um livro. Eu amo ler, gente. Eu acho que eu podia trazer minha biblioteca aqui. Mas tem um livro que fez muito sentido para mim, logo no início da minha conversão, e ele tem caminhado comigo aí, principalmente agora no Pastoreio Mais Direto, que é Cuidando da Alma das Crianças. É um livro de aconselhamento para crianças em todas as áreas. Crianças que passam por um divórcio na família, criança que tem um problema com bullying, depressão, crianças rejeitadas no ventre. Então, esse livro aqui é um livro de aconselhamento. Então, ele é da Amy Becker. Então, sim, um livro para a gente ter de cabeceira, para a gente aconselhar os nossos filhos e aconselhar também as crianças que estão à nossa volta. Perfeito, essa dica aí maravilhosa, eu já tô querendo. Uma prioridade, Marina. Prioridade. Minha família. Uma qualidade. Eu sou muito serva. Um desafio. Não perder o coração dos meus filhos. Uma cor. Verde. Uma comida. Lasanha. Um lugar. Minha casa. Uma pessoa. O Espírito Santo. Um versículo. Jeremias 29:11. Eu que sei que pensamentos têm a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. E uma mensagem final. Amém. É uma mensagem final. Que o nosso coração, né, esteja sempre disposto a obedecer à voz do Senhor, ser sensível ao Espírito Santo, perseverante. Né? Eu acho que ensinar as crianças, e esse tema falando sobre crianças, cabe muito bem perseverança, para que no final a gente tenha cumprido a boa obra do Senhor. É isso mesmo, gente. Pode parecer que dá trabalho, mas persevere que você verá o fruto do teu trabalho, assim como o Senhor também, ao perseverar em nós, vê o fruto também daquilo que Ele faz por nós e faz diariamente. Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigada, pastora Marina. Eu que agradeço. E até o nosso próximo programa Shine.